Muito bem, Pri. O programa de hoje vai trazer um assunto diferente, mas muito interessante. Tenho certeza que você em casa vai se interessar no assunto que nós iremos abordar agora com o Dr. Licínio Alcântara, que é psiquiatra e vai falar sobre um tema muito importante, que é sobre bulimia e anorexia. Mas antes de nós entrarmos, Pri, no assunto que nós iremos conversar nesse programa, eu queria que o Dr. Licínio explicasse pra gente, doutor, quais são as patologias que hoje são atendidas pela psiquiatria. Bom, a psiquiatria ela se propõe a atender as patologias mentais de uma forma geral, as enfermidades mentais. O que nós mais atendemos no dia a dia, o mais comum são transtornos de humor, depressão, outros transtornos de humor, ansiedade, mas também de uma forma geral, psicose, esquizofrenia, até outros transtornos que habitualmente aparecem na infância e na adolescência, como transtorno de déficit de atenção, transtornos invasivos de desenvolvimento, dependência química, que está muito em voga hoje em dia. Enfim, a psiquiatria atende patologias mentais de uma forma geral. Antigamente ela se propunha a tratar mais patologias psicóticas, aquelas perturbações mentais mais severas. E hoje isso vem mudando, as pessoas nos procuram muito mais pelos males do século, a depressão e a ansiedade principalmente. As pessoas que vão procurar o seu tratamento, a sua ajuda, tratamento no seu consultório, elas são parte do tratamento também, porque o seu tratamento, o seu diagnóstico, o tratamento que você vai impor para essa pessoa vai depender daquilo que ela vai também lhe dar de feedback, né, doutor? Com certeza, a pessoa é uma parte importantíssima no tratamento e tão importante quanto as duas partes, a pessoa que vai se tratar e o seu terapeuta, é que haja um vínculo entre os dois e que as coisas a partir daí funcionem bem. Nem sempre uma pessoa que se propõe a procurar um psiquiatra ou um psicoterapeuta ela vai conseguir estabelecer um vínculo adequado e vai seguir um tratamento sadio. Então, nós chamamos de aliança terapêutica, tanto faz ser uma terapia ou um atendimento psiquiátrico, precisa haver essa aliança, esse vínculo para que o tratamento funcione. E a pessoa que se propõe a tratar é uma peça fundamental, importantíssima nisso. Bem, mas vamos entrar agora, doutor, no assunto que é a razão de nós conversarmos nesse programa, que é a bulimia e também a anorexia. Qual é a diferença básica entre a bulimia e a anorexia? A bulimia e a anorexia elas são os dois principais transtornos alimentares. A diferença é que a anorexia, ela habitualmente é o deixar de comer ou utilizar determinados subterfúgios para manter um peso baixo e isso acaba criando um caráter compulsório. O mais comum é aquilo que as pessoas mais conhecem, que é o evitar comer, a rejeição à comida, que acaba virando uma compulsão. Mas existe um tipo de anorexia também, que é a anorexia com vômitos, com rituais purgatórios, que se assemelha um pouco à bulimia. A pessoa se utiliza do vômito como um instrumento, como um subterfúgio para seguir mantendo o seu peso geralmente abaixo do normal. Já a bulimia ela é caracterizada por períodos, por episódios, geralmente assim, para caracterizar bem no mínimo 3 por semana, em que a pessoa faz uma grande ingesta de comida, uma coisa ritualística também, e depois, durante esse ritual, esse episódio, a pessoa não consegue se controlar, ela não consegue se conter. Ela mesmo que eventualmente se dê conta de que está fazendo uma coisa inadequada, ela não consegue se conter e come num período de tempo, geralmente aí de média 2 horas, uma quantidade de comida muito grande, depois vem uma sensação de culpa ou a necessidade de expurgar aquela quantidade de comida em excesso e aí a pessoa provoca vômitos. Essa é a forma mais clássica de bulimia. Existe uma idade, mais ou menos, em que essa doença possa se manifestar ou ser evidente? O mais comum é que surja na adolescência, mas pode surgir às vezes na idade adulta ou ser detectado na idade adulta. Eu já atendi um caso, por exemplo, em que a família descobriu que a filha tinha rituais anoréticos ou que a filha tinha anorexia, que evitava comer. Ela era uma anorética com rituais purgatórios, porque ela escondia sacos de vômito embaixo da cama. Quanto tempo, em média, doutor, leva um tratamento como esse para uma pessoa que procura o seu consultório com a patologia, com a bulimia ou a anorexia? Diferentemente de outros transtornos psiquiátricos que a gente consegue definir um tempo de tratamento, por exemplo, depressão, você inicia um tratamento, a pessoa tendo respondido bem a esse tratamento, você pode colocar como uma média de 10 meses a 1 ano de tratamento num primeiro episódio.
Diferentemente de outros transtornos, tanto a anorexia como a bulimia não tem como a gente definir um tempo de tratamento, porque vai depender da evolução da pessoa. Então, às vezes você pode, por exemplo, num caso grave, entrar com uma equipe multidisciplinar, começar a prestar apoio, ter que interna, consegue uma melhora. Quando você acha que está progredindo as coisas, daqui a pouco piora de novo. Enfim, é impossível a gente estabelecer, internamos, na alta, melhorada, vamos tratar X tempo, porque vai depender muito da evolução. O senhor falou já algumas vezes sobre essa equipe multidisciplinar. Quais são os profissionais também que estão envolvidos nessa terapia para resgatar esse paciente diagnosticado como bulimia ou anorexia? Nesses casos, principalmente o psiquiatra, a psicóloga ou psicólogo, nutricionista e geralmente a necessidade de intervenção de um clínico também para manejar complicações clínicas que o anorético principalmente geralmente tem. Distúrbios hidroeletrolíticos, alterações de hormônios e outras alterações clínicas também. É bom lembrar, né, doutor, que tanto a bulimia quanto a anorexia pode levar o paciente à morte. Sim, especialmente a anorexia. Na verdade, a anorexia, mais antigamente, quando ela era subdiagnosticada, subtratada, e quando não se existiam também muitos recursos para tratar, ela vitimou pessoas famosas, inclusive. Nós temos um exemplo clássico aí da Karen Carpenter, que faleceu por anorexia nervosa, e antigamente era mais comum. Mas hoje em dia, sim, é possível, sim, uma pessoa morra de anorexia. Bem mais incomum nos dias atuais, porque até hoje a gente dispõe de outros mecanismos, inclusive, para tratar a pessoa, para conseguir colocar a pessoa em tratamento.